Olá, estão me ouvindo? Olá, vamos aguardar a nossa convidada então. Olá, Olá, tudo bem, Ana? tudo bem? É um prazer recebê-la. Eu queria desejar uma boa tarde a todos, a todas e todos que estão acompanhando a nossa live nesse momento. Eu também queria iniciar agradecendo o convite que recebi da doutora Isabel para participar desse projeto realizado pela Mansul, Mulheres Falam Direito, e dizer que ela recebeu merecidamente essa semana uma moção da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Isso só reforça que o projeto dela trouxe visibilidade e voz não só às mulheres magistradas, mostrando quem elas são e o que pensam, mas todas aquelas que integram o sistema de justiça. Certamente que trazer essas pautas tão atuais sobre a perspectiva do pensamento feminino faz ecoar vozes de muitas mulheres, fortalecendo uma corrente de sororidade entre todas nós. Você concorda, né, Ana? Concordo. Então, doutora Maria Isabel, a senhora é um exemplo de profissional, de mulher e de pessoa, que muito orgulho a todas nós e merece os aplausos da sociedade e da magistratura sul-mato-grossense. Bom, a nossa live hoje tem como tema a questão da diversidade sexual, sobre o que é, quem a integra e como interage esse grupo, como esse grupo interage com a sociedade atual. Todos sabemos que as minorias sexuais sofrem inúmeros preconceitos e são alvos de estereótipos que as excluem. Há um discurso frequente de que a homossexualidade está ligada a uma degeneração moral e que as pessoas homossexuais são a expressão disso. Essas distorções sociais, elas impedem a construção de uma identidade pessoal e criam uma necessidade de encobrimento da sexualidade para a sobrevivência social. Daí a importância da desconstrução desses padrões discriminatórios, não sendo mais admissível em nenhuma hipótese que a orientação sexual justifique a exclusão da proteção legal, como seguidamente vemos e ouvimos. Por isso, o nosso bate-papo de hoje tem o objetivo de dar visibilidade ao tema da homossexualidade, no intuito de contribuir para a extinção de preconceitos, de discriminações em decorrência da orientação sexual e da identidade de gênero. Para aprofundar esse assunto, vamos conversar com a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Carolina Moreira. A doutora Ana é advogada e mestre em educação pela UFGD, é especialista em direito homoafetivo e de gênero pela Universidade de Santa Cecília, chefe do núcleo de estudos de diversidade de gênero e sexual da UFGD, membro da Aliança Nacional LGBTI em Mato Grosso do Sul e da Associação da Diversidade em Ação, Divação. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, participando, né, dessas lives sobre essas discussões tão importantes, né? Eu queria agradecer também a doutora Maria Isabel pelo convite para participar e tô bem à vontade também com esse assunto, com essas discussões sobre diversidade sexual, diversidade de gênero, que realmente são necessárias para a gente poder avançar nas conquistas de direitos e na garantia de direitos, né, para a população LGBT. Muito obrigada. Doutora Ana, vamos começar com conceitos, alguns conceitos para
para trazer conhecimento e informação, já que esse é um assunto até velado, de certa forma, né? Então, vamos desconstruir isso. Eu queria que a senhora dissesse para nós qual é a sigla mais correta a representar as minorias sexuais e o que ela significa. Então, a gente tem uma sigla que ela é mutável, né? Ela está sempre modificando, se modificando no tempo. Então, lá no começo dos anos 70, no final dos anos 60, a gente teve o início do movimento. O movimento começou com o movimento gay, né? Com o movimento dos homens gays. Lá nos Estados Unidos, em Stonewall. Então, teve uma revolta ali por conta de uma violência que aconteceu em um bar que era frequentado por pessoas gays, lésbicas, transexuais. E aí, por conta dessa revolta, iniciou-se um movimento pelos direitos, né, dessas pessoas. E, inicialmente, esse movimento foi chamado de movimento gay. A partir de algumas críticas das pessoas, das mulheres lésbicas, também começou a se falar essa sigla que seria GLS. Então, inicialmente, a gente teve ali movimento gay e movimento GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes, né? Que incluía gays, homens que sentem atração afetiva sexual por outros homens. Mulheres lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva sexual por outras mulheres. E, no caso, na época, simpatizantes englobava todas as outras identidades e orientações. E a partir desse movimento tendo conseguido alcançar alguns espaços dentro da sociedade, a gente foi alargando essa sigla para garantir representatividade para cada vez mais pessoas. Então, a gente teve depois a questão do movimento bi. Inclusive, ontem foi o dia da visibilidade bi, né, bissexual, pessoas que se atraem por 2 ou mais gêneros. Então, depois a gente teve, aí virou o movimento LGB, né? E aí depois o movimento aderiu às pautas das pessoas transexuais, né? Pessoas transgênero, transexuais, travestis. Então, a partir disso, a gente foi tendo várias outras letras, né? Inclusive, crescendo bastante essa sigla para garantir a representatividade da maior parte de pessoas possível, né? Atualmente a sigla está bem grande, assim, é bem difícil ter uma sigla só sendo utilizada. A gente tem utilizações variadas, dependendo do grupo que está utilizando, dependendo do objetivo da utilização da sigla. Mas atualmente naquela decisão mais recente do STF, que foi a criminalização, né? Foi feito um entendimento, né, da homotransfobia como uma forma de racismo, foi utilizada a sigla LGBTI. Então, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, né, travestis, transexuais, e que são os intersexuais. São pessoas que nascem já com a apresentação de genitais, ou de gametas, ou de a questão hormonal dos dois gêneros, digamos assim. Antigamente era utilizado o termo hermafrodita e hoje em dia a gente utiliza o termo intersexual. Então, atualmente no Brasil aqui o STF está usando. Mas muitas vezes a gente utiliza também, dentro da sigla, a gente coloca o termo, a letra Q, que quer dizer queer, né, que vem do movimento também, decorrente lá dos Estados Unidos. Que vem trazer a ideia de pessoas não binárias, de pessoas que não se encaixam em padrões de gênero, que tem uma proposta de existência, de identidade que foge a esses padrões, apenas masculino, apenas feminino. A gente tem também, às vezes, a letra P, de pansexuais, que são pessoas que se atraem por outros seres humanos, independente de qualquer gênero. Então, essa sigla acaba variando. Mas o que a gente tem, geralmente, é a representatividade de orientação sexual e de identidades de gênero, né? A orientação sendo aquela relacionada a quem você se atrai, afetiva ou sexualmente, né? E a identidade como algo interno, como algo que é da seara pessoal de cada ser humano, como que a pessoa se identifica, né? Sobre essa questão da identidade, a gente tem as pessoas trans e as pessoas cis. Pessoas trans são aquelas pessoas que não se identificam com aquele gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, ali, quando a criança nasce, tem até, às vezes, antes de nascer, né, a gente vê aí uma profusão dos chás de bebê, enfim, chá de revelação.
Então, às vezes, antes da pessoa nascer, já é definido ali qual será o gênero dela, a partir do genital que aquele ser ali está apresentando. E as pessoas trans vão crescendo e depois não se identificam com esse gênero que foi atribuído ao nascimento. Por outro lado, as pessoas cisgêneras, são pessoas que se identificam. Então, eu, por exemplo, fui identificada como menina, né, quando nasci, e ao crescer, ao ficar mais velha, eu realmente me identifiquei enquanto menina, enquanto mulher. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. Cis, que é um termo em latim, vem do mesmo lado, né? Uma origem, assim, falar, estamos do mesmo lado. Quer dizer, a minha identidade está do mesmo lado daquele gênero que me foi atribuído ao nascimento. E as pessoas trans são aquelas que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, inclusive esse termo cisgênero, é um termo trazido pelo movimento trans. Né? O movimento trans que diz, olha, a medicina ali criou esse termo transexualidade, na época transexualismo, hoje em dia não se usa mais transexualismo, né? A gente está despatologização das identidades trans, então a gente utiliza transexualidade porque é mais uma forma de se apresentar da sua identidade. Então, vem ali esse termo transexualidade vem de uma origem de um discurso médico. Então, a medicina que colocou esse termo, né? E aí as pessoas trans começaram a se organizar em movimentos sociais e começaram a reivindicar que não há uma doença, né? Não deveria ser entendido essa identidade como uma doença, inclusive essa luta ainda está recorrente. E as pessoas que não são trans, elas devem ser chamadas de cis. Por quê? Porque colocar apenas a transexualidade como algo desviante, né? Digamos assim, como algo, olha, existem os homens e as mulheres, existem os homens e as mulheres trans. Então, não, existem os homens e as mulheres cis, homens e mulheres trans. Sim. E, além disso, pessoas não binárias, né? Que não se identificam com nenhum gênero, não estão ali, não se colocam naquilo que se espera de uma pessoa. Por exemplo, a questão do gênero é muito, muito rica quando a gente pensa sobre isso, porque é toda uma construção social sobre o que se espera daquele ser humano, né? A partir de um genital, a partir de um trejeito, você fala, bom, essa pessoa, a gente vai esperar dela tais comportamentos, a gente vai esperar da pessoa que nasce ali com genital feminino, a gente vai esperar uma docilidade, a gente vai esperar que essa pessoa seja mais comedida, seja mais quieta, né, fale mais baixo. Então, isso é cobrado, né, dessas pessoas. E das pessoas que nascem com genital masculino, a gente vai esperar que elas sejam ativas, que elas sejam até agressivas em determinados momentos, que elas não exponham seus sentimentos. Então, e as pessoas trans vêm para dizer que isso não é regra, né? Não necessariamente a partir do genital que você constrói a sua identidade. E isso é muito rico para a gente pensar o quanto que as pessoas cis também podem, não precisam se encaixar em todos aqueles pré-requisitos, né? Todos aqueles pré-requisitos de gênero que nos é colocado enquanto a gente vai crescendo, se desenvolvendo na sociedade, né? Para as mulheres, eu acho que fica muito explícito isso, principalmente para as mulheres cis, né? O quanto que é esperado que a gente seja dócil, que a gente seja quieta, que a gente diga sempre, seja assim, sempre naquela feminilidade, assim, da Amélia, né? Dona de casa, enfim. E aí a gente pode aprender com esse movimento LGBT que a gente não precisa estar totalmente dentro dessa caixinha, né? Dessa expectativa. Então, eu acho que basicamente, assim, para falar da sigla, é mais ou menos isso, eu acho. Então, doutora Ana, a gente pode resumir assim, que em relação a esses conceitos, nós temos o sexo biológico, homem, mulher, ou fêmea e macho, isso. Nós temos a questão do gênero, né? E também a questão da sexualidade, ou da orientação sexual. Mais ou menos um perfil desses que se cria, é isso? Isso, exatamente. Inclusive, na questão biológica, é muito recorrente o argumento de que há uma naturalização, uma naturalidade do que é macho, o que é fêmea, né, do que é masculino e o que é feminino. E as pessoas intersexuais são aquelas pessoas que
apresentam elementos tanto daquilo que a gente entende como masculino quanto feminino, vem para dizer que a natureza não é apenas binária, né? Naturalmente, as pessoas nascem com um genital duplo ou com órgãos reprodutivos masculinos, porém genital feminino. Às vezes acontece na questão dos gametas, a pessoa, ela na constituição genética dela, ela tem lá 2x e 1y. Então, a própria natureza, ela não é binária apenas, né? Sim. Ela se apresenta dessa forma binária em alguns casos, em outros casos ela se apresenta de inúmeras outras maneiras. Então, a construção que vem depois disso, ela pode, inclusive, prescindir dessa necessidade de naturalização, né? De naturalizar aquilo que é constitutivo daquela pessoa. Então, sim, a gente tem ali a identidade biológica, né? Um corpo biológico, representado de várias formas, masculino, feminino ou intersexual. Aí a gente tem o gênero, né, que seria o masculino, o feminino ali, que é, em geral, o que a sociedade coloca. São apenas essas duas possibilidades, e são duas possibilidades excludentes, ou você é mulher, ou você é homem, né, isso é bem marcado, assim. E depois você tem a orientação sexual, que é por quem aquela pessoa se atrai afetiva ou sexualmente, que vai independer da identidade. Então, você vai ter pessoas que se identificam como homem, que se atraem por homens, pessoas que se identificam como homem, que se atraem por mulheres, inclusive pessoas trans também, podem ser homossexuais, bissexuais. Então, são questões diferentes. E, recentemente, a gente está tendo a discussão também sobre a expressão de gênero. Sim, né? Isso eu ia lhe perguntar. A distinção entre identidade e expressão de gênero. A senhora podia nos explicar isso? Eu acho que, pelo que eu entendi, eu também estou aprendendo, mas pelo que eu entendi, basicamente é uma questão assim, de questão interna e externa. Né? Internamente, eu vou me identificar de uma certa forma. Então, eu me identifico enquanto mulher, porque eu me vejo mulher, eu me sinto mulher. A expressão de gênero é a forma como as outras pessoas me identificam. Então, muitas vezes acontece muito, por exemplo, com as mulheres lésbicas que não performam a feminilidade. A pessoa se sente mulher, ela nasceu uma mulher cis, por exemplo, nasceu com genital feminino, se sente mulher, se identifica como mulher, mas ela não apresenta no corpo todos os requisitos daquilo que se espera da feminilidade. Então, ela tem o cabelo mais curto, ou um cabelo raspado, ela não usa maquiagem, não se coloca roupas identificadas totalmente com o feminino. E aí, muitas vezes, externamente, ela é entendida como uma pessoa trans ou como um homem. E aí ela fala, não, essa minha expressão de gênero, vocês estão entendendo como algo masculino, mas eu internamente me sinto uma mulher. Então, a questão da expressão de gênero, ela é como as outras pessoas te identificam. Inclusive, existe já nos tratados internacionais, inclusive tratados aqui da OEA, a gente tem a possibilidade de responsabilização das pessoas por violência relacionada à expressão de gênero. Eu acho que um caso, para exemplificar, teve um caso que aconteceu meio famoso até, recentemente, no Rio de Janeiro, que um pai e um filho estavam abraçados, andando na rua, e aí eles foram agredidos. Né? Uma pessoa começou a gritar com eles, xingar, e depois eles teve até agressão física. Então, assim, e aí eles foram para a delegacia e tiveram que registrar um boletim de ocorrência por homofobia. Porque aquela pessoa identificou que a expressão de gênero deles era uma expressão gay. E eram pai e filho, estavam apenas andando abraçados. Então, assim, a LGBTfobia, ela pode ser relacionada a pessoas que não são LGBTs, né? É uma violência que pode ser direcionada à expressão de gênero que aquela pessoa apresenta e não necessariamente à identidade dela. Certo. Doutora Ana, eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, a respeito de como se constrói a homossexualidade. Ela é algo construída socialmente? Ela é algo socialmente construído? Posso afirmar isso? Olha, pelo que eu tenho visto assim, nos estudos científicos, tanto da área social, né, da antropologia, da sociologia, enfim, quanto na área médica, né, na medicina, a neurologia, não há um consenso.
né? Não Não há há um consenso. consenso sobre a origem da homossexualidade ou da transexualidade, também da cisgeneridade, né? Não há um consenso sobre da onde que vem a nossa sexualidade, da onde que vem a nossa identidade, né? O que a gente tem trabalhado dentro da área educacional, principalmente, que é o que eu tenho um pouco mais de leitura, e também dentro da área do direito, é na questão da social. Então, assim, pode ser biológico, pode ser genético, pode ser neurológico, enfim, qualquer uma dessas questões não inviabiliza a necessidade de que essas pessoas sejam respeitadas socialmente. Então, que elas tenham seus direitos garantidos. Então, independente de qual seria o fundamento, né, ou biológico ou social da homossexualidade ou da transexualidade, é necessário que a sociedade olhe para essas pessoas e tenha garantia de direitos para essas pessoas, porque a gente tem aí toda uma tradição aí dentro do nosso direito em relação aos direitos humanos, principalmente, de que a pessoa basta ser humana para ter direitos, né? Para ser sujeito de direitos. Então, inclusive a gente tem também, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, são pessoas que têm uma deficiência, por exemplo, que é identificada biologicamente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, síndrome de Down. É uma questão identificada biologicamente, tem um fundamento ali, mas a gente luta para que as pessoas sejam respeitadas em todos os seus direitos, né, Claro, socialmente. obviamente. Então, Então, assim, por isso que eu lhe questiono isso, porque às vezes as pessoas não têm uma noção exata sobre isso. E isso traz muita discriminação, né? De dizer que a pessoa quis ser assim, né? Acaba refletindo na questão da discriminação. Com relação à homofobia, doutora Ana, como a senhora mesmo disse, que foi criminalizada recentemente pelo STF, ela se define como o medo, né, a aversão, o ódio a pessoas que manifestem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente dos padrões heteronormativos. Ela está ligada, claro, ao preconceito e à discriminação, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados. Então, a par disso, sabemos que há uma invisibilidade de dados públicos a respeito da população LGBTI. E muitas vezes é necessário recorrer ao trabalho de organização não governamentais para obter essas estatísticas, principalmente no que diz respeito à violência. Então, eu lhe pergunto, quais são os reflexos dessa invisibilidade estatística para a construção de políticas públicas e como isso contribui para a marginalização social e o aumento da violência contra essas minorias sexuais? Então, a gente tem mesmo uma deficiência nessa questão dos dados, né? Os dados oficiais, tanto do IBGE quanto do IPEA, são muito localizados, assim, em determinadas cidades apenas. Do IBGE, a gente, no último censo, não foi incluída essa pergunta. Então, a proposta seria que fosse incluída no censo desse ano, que provavelmente também não vai sair. Então, a gente também não tem esse campo para colocar ali quando tem o registro dos boletins de ocorrência, enfim. A gente, dentro das estruturas administrativas do Estado brasileiro, a gente não tem a possibilidade de inclusão desse campo, orientação sexual e identidade de gênero. Mesmo porque a gente é um tabu tão grande que as pessoas têm muito medo. As pessoas têm ainda um receio de se assumir, assim, às vezes até todo mundo sabe aquela coisa. Todo mundo sabe, mas a pessoa não se assume, né? Porque por medo, por vergonha, às vezes, por uma questão, às vezes, religiosa, uma culpa religiosa. Enfim, então as estatísticas são difíceis por dois motivos. Primeiro, porque não tem, mas na estrutura do Estado, né, na estrutura burocrática do Estado, essa possibilidade. E por outro lado, porque mesmo que tenha, as pessoas ainda vão ter vergonha ou medo, né, de se assumir enquanto homossexual ou transexual, para colocar, o bissexual, para colocar ali, por exemplo, num boletim de ocorrência. E aí a falta de números, né, estatísticos faz com que a gente não tenha garantia de políticas públicas. Então, como fazer
por exemplo, campanhas contra a LGBTfobia, se a gente ainda não tem números. Sim. E aí a gente acaba recorrendo a grupos de pesquisa de universidades e organizações não governamentais que tentam fazer um levantamento a partir de conhecidos, a partir de levantamentos assim específicos de cada delegacia. A gente tem o Grupo Gay da Bahia, que faz um levantamento, às vezes até bianual, se eu não me engano, sobre a questão da violência contra pessoas LGBTs. A gente tem números da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que também faz esse número em relação às pessoas trans. A gente teve, agora em 2018, o mapa do lesbocídio, que foi um grupo de pesquisa de uma universidade que foi atrás de boletins de ocorrência para tentar identificar se os crimes que foram feitos em relação, né, de feminicídio em relação a determinadas mulheres teve um fundo homofóbico, né, se eram crimes relacionados à condição de lésbica daquela mulher. Então, assim, são números que a gente tem de algumas organizações que tentam, assim, quase que fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, pegando recorte de jornal, pegando relatórios de boletins de ocorrência de delegacias especializadas, ou então com conhecidos, né? Inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente não tem esses números tabulados, né? Até eu conversei com o pessoal da secretaria, subsecretaria LGBT do Estado, sobre a possibilidade deles terem esses números, eles não conseguem ter também, por conta dessa necessidade de modificação dos procedimentos administrativos para que esses números apareçam e também para que as pessoas se sintam à vontade de dizer que sofreram violência em relação à questão da sua identidade ou da sua orientação sexual. E aí, sem esses números, a gente fica meio assim, sem saber muito para onde ir, né? Algumas coisas a gente tem, por exemplo, a questão da criminalização da LGBTfobia. Foi a partir de alguns números dessas organizações que eu citei. A gente tem as campanhas sobre ISTs, que são relativas ao número de pessoas que se apresentam no ambiente de saúde procurando tratamento, Sim. mas a gente não tem outras ações afirmativas, né? Por exemplo, cotas em universidades para pessoas trans. A gente não tem, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, qual é o número de pessoas trans que estão matriculadas em universidade ou que estão matriculadas no ensino médio. Mesmo porque são muito, a gente sabe pelo conhecer das pessoas que são muito poucas, né? As pessoas trans acabam saindo do ambiente educacional muito cedo, às vezes antes de terminar o ensino fundamental, justamente do preconceito. E o sistema educacional não tem esses números. Qual é o número de evasão que você tem de alunos e alunas transexuais dentro do ensino fundamental? A gente não tem esse número, e aí fica difícil até fazer as políticas públicas e as campanhas também, né? De conscientização. Certamente que essa falta de dados oficiais implica em inexistência de políticas públicas que incluam esses grupos, né? Tanto no aspecto da educação, como da saúde, da própria violência, e claro que reflete isso na questão jurídica, né? Não se tem dados satisfatórios para se trabalhar e se combater o preconceito e a discriminação, né? É um aspecto muito importante e que talvez tenha que se fazer tenha que se trazer isso a debate, se visibilizar isso, de que não há uma preocupação estatal ou política em tratar esse grupo que acaba marginalizado, né? A gente tem ciência de ver todos os dias a morte de transexuais, de transgêneros, enfim, né? Doutora, eu queria conversar um pouquinho com a senhora, até porque é um tema bem polêmico, sobre as famílias LGBTIs. Em 5 de maio de 2011, né, o Supremo reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar e deu a eles os mesmos direitos das uniões estáveis entre pessoas heterossexuais. A partir disso, a Justiça passou a autorizar a conversão das uniões em casamento e também o casamento direto.
Já em 14 de maio de 2013, o CNJ, pela Resolução 175, autorizou o casamento civil ou a conversão em união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 5 de março de 2015, a ministra Carmen Lúcia, ela reconheceu o direito de adoção por casais homoafetivos. Na decisão, a ministra declarou, abre aspas, a Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre casais heterossexuais e homoafetivos. E também disse, também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui de inclinação homoafetiva. Fecha aspas. A par disso, diferentes configurações familiares têm surgido na esteira das transformações sociais e nas relações interpessoais e familiares. Entre os arranjos familiares, a família homoparental é a que mais desafia o modelo hegemônico heteronormativo, uma vez que a capacidade parental dos pais acaba sendo associada à sua orientação sexual. Então, mesmo diante dessa validação jurídica, ainda há um cenário de preconceito e discriminação quanto ao reconhecimento da família homoparental como uma nova configuração familiar. Na sua concepção, como é a experiência parental de casais homoafetivos, partindo da premissa de que essas famílias desafiam o modelo hegemônico e sugerem reformulação na esfera das relações conjugais e familiares? Ótimo. Então, a gente tem aí um histórico dentro do direito brasileiro de ser extremamente heteronormativo mesmo, né? E muitas vezes patriarcal, né? A gente tinha ali antigamente a questão do pátrio poder, enfim, toda a luta das mulheres para conseguir ser entendida como ser de direitos plenos, né? Então, e aí depois da Constituição de 88, a gente vem aí galgando cada vez mais direitos, tanto para mulheres quanto para pessoas LGBTs. E aí, uma novidade que a própria Constituição trouxe foi justamente a ampliação do conceito de família, né? Mesmo ainda tratando como uma família, a princípio, heteronormativa, né? Heterossexual, a própria Constituição já faz um alargamento do conceito de família, né? Colocando ali a necessidade, o fundamento para a existência das famílias, o afeto e o cuidado, e não apenas quem faz parte daquele arranjo ali, né? Então, a gente tem ali na Constituição a própria, esse alargamento e a necessidade do melhor interesse das crianças também. Então, a gente tem ali uma troca de paradigmas, né? Uma mudança de paradigmas do que era considerado família, né? Se antes se considerava família apenas a união entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituir filhos, enfim, é óbvio, a gente sabe, a manutenção do patrimônio, né, que o nosso direito sempre foi muito patrimonialista no sentido do patrimônio realmente material, né, a gente tem esse alargamento para vários tipos de famílias. Então, a gente começou a ter o reconhecimento de entidades familiares, como, por exemplo, uma avó com seus netos como sendo família, né, uma tia com sobrinhos, 2 irmãos, né, um grupo de irmãos sendo considerados família. A gente teve a questão do divórcio sendo cada vez mais as famílias conjuntas, né? Essa família que é os filhos de um com os filhos do outro, né? A gente tem várias formas de constituição de famílias, até a gente ter realmente em 2011 o reconhecimento pelo STF da família homoparental, né? Da possibilidade do casamento igualitário, né? Da união igualitária, de ser colocado ali a união entre 2 pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero como uma entidade familiar, porque tem ali como fundamento o afeto, o carinho, o cuidado, tanto que, inclusive, apoiando a ideia da nossa Maria Berenice Dias, né, o próprio STF começa a tratar essas famílias como famílias homoafetivas, né, para dar essa valorização para o afeto como fundamento das famílias, e não apenas a questão sexual ou a questão heterossexual.
Então, o que a gente tem de famílias homoparentais, a gente tem diversas formas, né? A gente tem 2 homens, né? 2 homens gays, 2 mulheres lésbicas. A gente tem homens e mulheres bissexuais que também podem constituir famílias. Tem essas famílias binárias que são constituídas por 2 pessoas. E agora a gente já está tendo as famílias poliafetivas. Então, a gente tem, por exemplo, um homem e 2 mulheres, ou 2 homens, uma mulher, ou quatro pessoas, homens e mulheres, enfim, e pessoas trans também ali. Então, a gente tem assim, esse alargamento do conceito de família que a Constituição traz, ela consegue, com o fundamento do afeto e do cuidado, consegue abarcar variados tipos, né, de arranjos familiares. E esses arranjos, eles vão trazer para a gente a possibilidade de inclusão, até na questão das certidões, né? Então, assim, por exemplo, na questão da adoção, a gente teve aí desde 2015 essa decisão do STF sobre a questão da adoção homoparental, e a gente não tem mais filas separadas, por exemplo, para adoção, ou algum tipo de impedimento de pessoas homossexuais ou transexuais ou bi em adotarem. Então, a gente tem hoje uma fila única de adoção. Quem entra, a partir do momento em que se entra no sistema, não há qualquer distinção entre casais homoafetivos ou casais heteroafetivos. Ali as pessoas estão ali dentro daquela fila também em relação às crianças, com o melhor interesse da criança. Então, eu já ouvi também relatos, por exemplo, de crianças transexuais que acabaram sendo adotadas por casais homossexuais, por uma questão de identificação mesmo daquelas pessoas, e para garantir o melhor interesse daquela criança também, para que ela seja respeitada na identidade dela, para que ela tenha todo o apoio. Então, assim, a gente vê que famílias hoje em dia, elas não são aquela família margarina, né, que a gente fala, né, aquela família antiga, lá do Dom Pedro II, né? Tem uma foto bem famosa do Dom Pedro II, que ele tá com ele em cima, assim, num degrau, aí a esposa embaixo e os filhos no degrauzinho lá de baixo, e todo mundo ali embaixo, daquele paternalista, enfim, a família não é mais aquilo faz muito tempo já. As famílias no Brasil, elas são das mais variadas constituições, sejam elas com origem heteroafetiva, ou de origem homoafetiva, ou de origem que não tenha nenhum tipo de relação sexual entre as pessoas, como esses casos, a tia com as sobrinhas, o vô com as netas, 2 irmãos, ou um pai com 2, 3 filhos. Então, a gente tem aí variados tipos de família, e a família homoafetiva é mais uma delas. É óbvio que a gente tem ainda um movimento muito grande no Brasil de achar que só existe uma forma de garantir de existir em família, né? De garantir que exista ali uma estrutura familiar adequada, mas são movimentos que não veem, na minha visão, não veem a realidade dos fatos. Né? Se você for perguntar, inclusive para essas pessoas que defendem, essa família é só homem, mulher e filhos. Tá, mas você não conhece nenhuma vizinha, nenhum vizinho, ninguém na sua família que, tipo, era uma família heterossexual, e aí o pai morreu, a mãe morreu e ficou o outro cônjuge lá com os filhos. Aí não é mais família. Quer dizer, a pessoa precisa estar numa relação heterossexual com filhos para ser família. A gente tem ainda, mais recentemente ainda, a gente tem um reconhecimento das famílias multiespécie. Não sei se a senhora já ouviu falar, doutora. Famílias multiespécie, em que os animais que fazem parte ali daquela casa, os pets, acabam sendo reconhecidos como filhos, assim, também, né? Como parte da família. Sim. Não necessariamente filhos. Não sabia o nome. Não sabia o nome específico, porque até já se tem ações no campo de família, discutindo guarda, enfim, né? Sim, o casal se separa, acaba brigando pela guarda do cachorro, dos gatos, enfim. Então, a gente tem essas famílias multiespécie, inclusive. Mas, então, no Brasil, assim, a família homoparental, muitas vezes ela vem com essa pecha do preconceito, muitas vezes porque as pessoas acham que só existe um tipo de família que é ideal.
sendo que isso não é realidade no Brasil. O Brasil, as pessoas no Brasil são muito criativas e os arranjos são muito complexos. Então, às vezes a gente tem 2, 3 famílias vivendo no mesmo lugar. Será que são 2, 3 famílias ou são uma grande família, não é mesmo? Então, Claro. assim, a gente é melhor a gente precisa ver, olhar para a realidade, para ver o que a realidade está trazendo para a gente, né? Sobre essa Nessa questão. questão da família homoparental, então dos casais homoafetivos, né? A gente sabe que tem diversos meios de constituí-la hoje em dia, né? A senhora acredita que ainda, por exemplo, a adoção, ela tem uma estigmatização tanto jurídica quanto social para que isso ocorra? Olha, pelo que eu saiba, assim, eu nunca fui muito atuante nessa área, mas pelo que eu já acompanhei de alguns casos, até 2015 ainda tinha na área, na questão judicial ali, uma impossibilidade às vezes, porque dependia de uma autorização judicial, porque dependia às vezes de uma ação. Mas após 2015, com esse entendimento do STF, da família, da adoção pela família homoparental, o próprio sistema de adoção já acabou colocando Incorporou. Então, isso. assim, essa questão da orientação sexual ser um preconceito e um entrave legal, ainda que velado, na sua percepção ele já foi superado, é isso? Ou não? Assim, é claro que a gente ainda tem as pessoas que trabalham no judiciário, né? A gente sempre tem assim a lei e as pessoas, E né? também no Então, próprio meio social, né? Acredito, sim, né? sim, Porque as pessoas que estão ali, né? eu creio que as pessoas ainda têm uma certa resistência em aceitar a família homoafetiva, de ele estar ali com o filho, ser dois homens e uma criança, ou duas mulheres e uma criança, enfim. Eu acho que ainda há essa estigmatização do preconceito, né? Eu creio que ainda está se superando, embora nós já tenhamos essa superação jurídica de que não há diferença entre um casal heterossexual ou um casal homossexual adotar uma criança. Mas eu creio que no seio da sociedade isso ainda é muito problemático. Sim. Né? Quando sai, né, ali da salinha do juiz, né, adotou, fez e tal, chegou no cartório, fez a certidão, tá. Aí leva aquela certidão com 2 pais e 4 avós ali, escrito ali 2 pais e o nome da criança leva lá na escolinha, né, para matricular na escolinha. Aí é todo um problema ali, mas a gente não sabe lidar. Muitas vezes o que os casais escutam nas escolas é isso, a gente não sabe como lidar. A gente não sabe como acolher essa criança, né? Como se fosse uma criança totalmente diferente, como se não fosse uma família como outra qualquer, como se não tivesse afeto ali naquela relação, né? A gente ainda tem realmente esses entraves dentro da parte social E eu mesmo. creio que até porque isso traz um viés inconsciente, e por mais que a lei ampare, que não sei, eu acredito que o próprio sistema judicial ainda tem alguma resistência. Né? Talvez não num critério objetivo, mas num critério subjetivo, isso deve lá na hora de deferir ou de autorizar a adoção, deve balançar. Pesa ali, né? A Pesar, questão né? A palavra, pesar. porque esse assunto Pesar. Entre um casal, por exemplo, heterossexual e um casal homossexual, o que isso poderia... Até que ponto isso não influencia num viés até mesmo inconsciente, né? Então, a gente nossa, tem que trazer isso em pauta e esclarecer as pessoas e falar, como a senhora disse, que é uma família. Nós hoje temos direito de famílias e não direito da família, né? E para que a gente supere essas questões e essas agora crianças que entregam essas famílias não fiquem à margem como talvez tenham sofrido os pais, né?
nas suas Sim. Também discriminações. pensando no melhor interesse das crianças, né? Porque não é Claro. para que as crianças fiquem Uhum. ali num abrigo ou numa família temporária esperando o dia que vai chegar uma família heterossexual, sendo que tem um casal homossexual ou um casal homotransafetivo ali querendo, esperando, porque a fila também não é fácil. A adoção no Brasil ainda tem bastante entrave, né? Na questão de É. espera, de requisitos. Doutora Era, bem rapidinho, porque nós já estamos quase no fim. Eu só queria que a senhora comentasse alguma coisa a respeito do uso de técnicas reprodutivas na formação das famílias homoafetivas. A senhora tem alguma ideia a respeito disso para nos colocar? Além da adoção, as famílias homoafetivas, elas vêm formadas por técnicas reprodutivas, a gente sabe disso, né? A senhora poderia rapidamente colocar? Eu não sei se vai dar tempo. Então, o que a gente tem visto, né, são as inseminações artificiais, né, no caso das mulheres lésbicas. Então, tem a inseminação nas clínicas mesmo, que é um processo bem caro, mas que é feito por quem tem condições financeiras. E, porém, no SUS não é permitido, ou não é, vamos dizer assim, são colocados vários entraves também para que isso aconteça no SUS, porque o SUS entende que a inseminação artificial ela é um tratamento para a infertilidade. Então, se aparecem ali duas mulheres que biologicamente estão aptas a ficarem grávidas, o SUS entende que não há uma doença, não há um problema, portanto, não há uma necessidade de tratamento, e aí acaba negando essa inseminação. Então, o que as mulheres lésbicas principalmente estão fazendo? É a inseminação caseira, né? Elas conseguem um doador de sêmen, um conhecido, ou até mesmo elas pegam num banco de sêmen em alguma clínica e aí acabam fazendo uma inseminação caseira mesmo. Tem riscos, claro, tem um pouco mais de risco do que tem nas clínicas, mas é uma forma que as mulheres, pelo menos, estão se utilizando para tentar burlar essa impossibilidade de fazer pelo SUS. Agora, no caso de casal, entre homens, né, entre pessoas que tem o genital masculino, a gente tem aí algumas questões relacionadas à tal da barriga de aluguel, né, que antigamente se falava. Que no Brasil é proibido, a gente não pode, não existe essa possibilidade de você pagar para que uma mulher geste o filho, uma criança, e depois te entregue, né? A possibilidade que a gente tem legal é que isso seja feito por alguém da família, de algum dos homens envolvidos, e que seja de forma gratuita. Então, o que acontece? Às vezes, um irmão, uma prima, até às vezes a mãe, já vi casos assim, que a própria mãe acabou ficando grávida e teve a criança para um casal que era o filho dela, enfim. Então, a gente tem no Brasil essa possibilidade. É claro que sempre tem fraudes, né? A gente sabe que no Brasil, às vezes, a lei também não chega em todos os lugares. Mas o que eu tenho conhecimento dessas questões, assim, de tentar ao máximo. A gente tem ainda no Brasil a valorização do filho biológico, né? Daquele ser humano que tem os mesmos gametas, que tem os mesmos cromossomos, enfim. Então, assim, a gente ainda tem essas tentativas aí, tanto de casais entre pessoas cis, né, mulheres cis, quanto pessoas trans. No caso de pessoas trans, às vezes acontece de ser uma relação natural. Por exemplo, um homem trans que se casa com um homem cis, né, e acaba um homem trans ficando grávido. Então, aí vão ser outros problemas, né? Não é a questão da concepção, mas aí é a questão da obstetra, do pré-natal, de como que vai fazer curso para fazer, às vezes quer fazer um parto caseiro com doula, e aí vai ter todas essas pessoas que vão estar envolvidas nesse pré-natal, vão ter que ser convencidas de que ali não há uma maternidade, ali há uma paternidade biológica. É um Bom, homem que está grávido, né? Doutora Ana, esses temas são muito polêmicos, né? Nós teríamos aí a questão dos presídios em relação aos trans, né? A questão, essa própria questão do atendimento de saúde, né? No homem trans, por exemplo, quando ele já fez a cirurgia de transformação e ele tem, por exemplo, um problema de mama ou
de câncer de útero, né? Enfim, é muito complexo tudo isso. Nós iríamos ficar aqui até amanhã, quem sabe, discutindo. Isso seria importante, não é? Mas nós não temos tempo hábil, nós já estamos finalizando. Então, eu queria agradecer a sua participação, agradecer a todos e todas aí que nos assistiram, dizer que seus conhecimentos foram muito relevantes e engrandeceram a nossa live aqui. E é claro que a especialidade é sua, né? E eu queria deixar esses últimos minutos para a senhora fazer as suas pontuações finais e nos apresentar a sua ONG, que eu sei que a senhora tem, a ONG Divação. Eu que agradeço, doutora Liliana, esse convite. Estou bem feliz e pode me chamar mais vezes, viu? Que eu adoro falar desse assunto. Podemos fazer outras lives. Bom, eu faço parte da ONG, né? Da ONG Divação, é a Associação Diversidade em Ação. A gente nasceu agora, mês passado. Então, é uma organização formada por advogadas, psicólogas e também profissionais da educação, que também estão participando com a gente. A nossa proposta é aqui em Dourados, né, a sede. A nossa proposta é oferecer atendimento jurídico e psicológico para pessoas LGBTs e seus familiares, principalmente relacionado à questão da violência. Então, assim, por exemplo, casos de LGBTfobia, a gente faz um acompanhamento, vai na delegacia, faz uma orientação jurídica, enfim. E também um acolhimento psicológico, né? De momentos, assim, principalmente desses momentos de crise, saída do armário, ou algum entrave ali dentro da família que a gente tem. Né? E a ONG também conta, inclusive a presidente, que é a doutora Cristina, ela é também presidente do Mães pela Diversidade aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a gente também tem esse acolhimento especializado para mães, para familiares. Então, a nossa ideia com a ONG é fazer um ativismo de garantia de direitos para a população LGBT e o acolhimento para as pessoas LGBTs e para seus familiares, para a gente tentar cada vez mais fazer com que essas pessoas se sintam à vontade nas suas identidades, na sua orientação e que estejam à vontade com suas famílias, né? Para que as famílias também acolham essas pessoas, tenham um respeito em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, e aí a gente tentar, quem sabe mais para frente a gente comece a alargar mais ainda a nossa atuação para cursos profissionalizantes, ou até mesmo cursos de conscientização, campanhas, enfim, a gente está nascendo, por enquanto estamos aí engatinhando, mas a gente já está convidando todo mundo para curtir aí a ONG, e logo menos, né, provavelmente nos próximos dias, a gente vai começar a fazer as filiações. Então, aí as pessoas podem se filiar, tanto quanto profissionais para oferecer serviços, né, principalmente advogados e profissionais de psicologia, quanto pode se filiar como voluntário mesmo, para ajudar a gente a gerenciar essa ONG. Fica a dica aí, né, doutora? Parabéns pelo esse projeto, eu acho importantíssimo isso, principalmente considerando que a gente falou que nós não temos políticas públicas, então vocês realmente, a Cristina, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, espero que tenha muito sucesso e o pessoal que siga lá no Instagram, né, é ONG Divação, né, e no Facebook também. Isso. E quem puder contribuir, participar, fica aí o convite da doutora, é isso? Então tá. Muito obrigada, doutora, e até breve. Obrigada aos colegas que participaram. Até mais. Obrigada, doutora. Até mais. Beijo, doutora Isabel. Beijo. Vai encerrar.